Beleza, vamos lá. Então, cara, o que eu pretendo passar para vocês aí, é claro que vai entrar numa parte meio chata, porque todo mundo já sabe o que é o gráfico de Renko, como ele é formado, essas coisas, mas não tem muito para onde fugir. Mas eu imaginando que vocês saibam aí de como funciona, eu vou botar só um videozinho curto aqui para vocês assistirem para a gente poder dar início, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim, sim. Então vamos lá. Esse aí é um vídeo que, na verdade, eu não sei se vocês já viram isso é um experimento de estatística e probabilidade. Eu não sei se vocês já viram isso em outros cursos, enfim. Na verdade, eu mudei um Não, pouco, nunca vi não. porque ele mostra que a tendência trazendo isso para o gráfico, né, para o day trade, para o mercado financeiro, e 70% do preço das negociações se concentra, a maior parte das negociações se concentram naquele meio ali, que diz respeito a 70%. Então, as bolinhas sempre caem, se concentram mais ali no meio do que nas beiradas. Só que, na verdade, quando a gente não tem o conhecimento da técnica, não tem o domínio, é o contrário, né? O nosso loss se concentra aí na maior parte e o nosso gain pega só as beiradinhas que acontecem. Por isso que, às vezes, quando a gente inicia, a gente já entra assim, ganhando, né? A gente não sabe muito o que está fazendo, a gente entra aí tendo alguns gains, logo se anima e depois começa aquela série de loss aí na nossa vida como trader, na nossa caminhada como trader. E eu entendo que a gente precisa de três coisas para ter sucesso, né? No day trade em especial, que é o que a gente está falando aqui. Primeiro é conhecer a técnica, a gente dominar a técnica e a gente ter confiança na técnica. Né? Isso eu acho que é o primordial para a gente ter sucesso aí, começar bem na nossa caminhada aí. Né? E aqui a gente falando sobre um pouquinho, vou passar bem rápido, que eu acredito que vocês saibam, mas o gráfico de Renko é um gráfico que não leva em consideração o tempo. Ele é atemporal. Então ele não leva em consideração nem tempo, nem volume, única e exclusivamente o que ele vai levar em consideração para ser formado é o preço. E vocês sabem que o box para ser formado, o tick na verdade, o R, é a quantidade de ticks, né? Então você pode ter ali um ponto e meio, 2 pontos, de acordo com a quantidade de R's que você colocar. E para formar o R seguinte, ele precisa fechar aquela quantidade mais um nível de preço acima. Aí ele forma o box seguinte. E da mesma forma a reversão, ele precisa fazer 2 boxes, mas isso a gente vai ver aqui na frente aqui, eu vou passar para vocês. Então aqui, o box o Renko é composto de blocos, box que não possui sombras, como os candles. Ele desconsidera o tempo, colocando em foco as variações de preço de uma determinada ação. A vantagem do gráfico é que ele apenas muda com as movimentações do preço, não gerando operações quando o mercado se encontra lateral. Na verdade, algumas plataformas possibilitam você colocar pavios, né, no gráfico de Renko. E esses pavios têm uma função, têm uma finalidade que a gente vai ver aí também para frente. Eu vou passar bem rápido nisso aqui, para a gente poder logo entrar na parte que interessa. Então, o gráfico de Renko é utilizado como indicador, pode ser utilizado como indicador de tendência, uma vez que para um novo box seja formado ou acrescido é preciso que as variações no preço sejam todas no mesmo sentido. Aqui a gente tem um gráfico de Renko normal, tradicional. Vamos lá. As reversões dentro do gráfico de Renko. As reversões no gráfico de Renko ocorrem quando um ativo varia para o lado oposto à tendência, 2 vezes o valor configurado para o tamanho da caixa. Se um box possui o tamanho referente a 1 ponto, o ativo está subindo, né, a caixinha verde aqui.
está subindo, ele vai ter que cair 2 pontos para formar a caixa vermelha. O contrário também é válido se estiver caindo. Então a gente tem ele subindo aqui, cada boxzinho desse aqui um ponto. Deixa eu botar cada boxzinho desse aqui, ó, um ponto. Né? Então, quando ele vai formar esse box aqui, ele não completa esse um ponto mais o nível de preço acima, ele tem que consumir o nível de preço acima, ele não consegue e ele volta, então ele começa a fazer os candles negativos. Né? A gente vê aqui que ele não atingiu a variação necessária para criar o box, né? Então ele cai 1, 2 box e consome esse aqui. Quando ele consome esse box de baixo, ele faz o seguinte formato, ele deixa o pavio, né? O pavio vai indicar para a gente que houve uma negociação, a gente vai saber até que nível de preço houve a negociação do real, né? Até onde o preço, o mercado, os players quiseram levar o preço, mas não conseguiram fechar aquele box ali. Então a gente já tem ali, consegue ver uma intenção do mercado de repente querer trabalhar naquele outro nível de preço ali, num nível de preço mais baixo. Então, algumas plataformas, como eu disse, permitem adicionar sombras, né, nas caixas, no box, que possibilita uma melhor análise do movimento do preço em relação ao box anterior. Com as sombras é possível verificar quando o ativo fez movimentos contrários à tendência que não atingiram a variação necessária para modificar a tendência. Então, isso aí é bem simples. Agora a gente entra na questão que eu acho que vai fazer toda a diferença aí para vocês. Volatilidade, né? Então, eu não sei se vocês sabem, eu botei um conceito aqui. Volatilidade na área financeira é uma medida de dispersão dos retornos de um título ou índice de mercado. Quanto mais o preço de uma ação varia num período curto de tempo, maior o risco de se ganhar ou perder dinheiro negociando essa ação. E por isso a volatilidade é uma medida de risco. Resumidamente, volatilidade é uma variável que representa a intensidade e a frequência das movimentações do valor de um ativo em um certo período de tempo. A volatilidade mostra uma faixa de preço possível para faltar futuras previsões para aquele ativo. Então aqui é só uma parte teórica para a gente poder depois entrar na prática. A volatilidade é um fenômeno comum a todos os ativos financeiros, seja eles ações, títulos, bens. A volatilidade vai mudar de ativo para ativo, né? Ela é apenas uma força de variação. O objetivo dela é basear em um histórico específico e conseguir prever a oscilação futura de um ativo. Eric, está me ouvindo? Oi, Klaus. Tô. Desculpa. Klaus, desculpa. Não, é que tem algum colega aí da sala que está com o microfone aberto e deve estar com televisão na sala, alguma coisa. Você está falando e eu estou ouvindo a televisão da pessoa. É só pedir para os colegas aí desligarem, quando não estão falando, desligarem o microfone. Ah, não, tranquilo. Melhorou agora? Melhorou sim. Obrigado, viu? Beleza, nada. Tranquilo. Eu já estou com o microfone, eu vou desligar ele aqui para não ficar barulho para você continuar. Um abraço, obrigado. Não, viu? Tranquilo. Vamos lá. A gente precisa entender que no gráfico de Renko, isso aqui fez toda a diferença no meu operacional. Tá? Quando eu comecei a identificar a volatilidade no gráfico. Né? Então, para medir a volatilidade no gráfico de Renko, a fim de usarmos essa variação do preço a nosso favor nas operações day trade, nós vamos utilizar um indicador que é disponível em toda a plataforma. Ele é chamado True Range. Tá? Esse indicador mede a volatilidade dos preços de um determinado ativo em um determinado período de tempo. Aí a gente vai ver isso tudo na prática aí daqui a pouco. Aqui fala da história do True Range, eu não vou entrar nessas questões com vocês, porque não tem. Então, entre as opções, vamos lá. Aqui também não. Aqui fala sobre o True Range, mas não é o que nós vamos usar ele, porque o que é importante para a gente é outra coisa.
né? O que o True Range faz? Ele vai nos dar a média da volatilidade, tá? Então, o que a gente vai levar em consideração para isso? Essa média da volatilidade, a gente pode levar em consideração também a prévia do ajuste, tá? Ou a VWAP, né? Porque, na verdade, é uma média. A prévia do ajuste que tem disponível nas plataformas, se você for lá na sua plataforma, lá no Profit Chart, tem um lugarzinho lá que tem assim, previsão de ajuste. E ele vai te dar a previsão do ajuste durante todo o dia. Então, essa previsão do ajuste, ele considera os 10 últimos minutos. Ele faz um cálculo, a plataforma faz um cálculo sempre dentro dos 10 últimos minutos e vai plotando ali para você os valores em tempo real da prévia do ajuste. E nada mais é do que a VWAP. Então, se você pegar a VWAP e configurar ela intraday 10 minutos, você vai ver que é o mesmo valor da prévia do ajuste. Então, e o True Range vai fazer a mesma coisa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, eu tracei aqui a média, ó, dos 10 últimos minutos deu 7,28 pontos. Aqui 6 e pouco, aqui 16. Aqui 40. Então, ele vai pegar sempre esses valores, o True Range vai pegar esses valores e vai tirar uma média. E é essa média que a gente vai usar para definir as nossas operações. Quando a gente for para a prática, vocês vão entender melhor isso aí. Então, o que a gente tem, né? A fim de identificar qual o melhor R no gráfico de Renko, para trabalhar dentro ou fora da volatilidade do ativo, bem como podermos determinar nosso alvo nas operações intraday, vamos fazer o seguinte cálculo. Porque o que acontece? Todo mundo já passou por isso. Entra numa operação, tá? Você entra comprado, põe lá o seu stop, daqui a pouco o preço vai lá, pega o seu stop e sobe. Aí você fala assim, poxa, pegou, só me violinou e foi na direção da onde a minha operação eu estava posicionado. Por quê? Porque você está se posicionando, na verdade, você está entrando com o seu stop, botando o seu stop dentro da volatilidade do ativo. Então, a volatilidade é aquela margem que o preço tem para trabalhar ali. Então, se você posiciona o seu stop dentro dessa margem, a chance de você ser estopado é muito maior. É muito maior. Então, o que a gente faz? A gente vai descobrir qual é a volatilidade do ativo para a gente sempre se posicionar o nosso stop fora dela, tá? E para a gente pontuar ali qual vai ser o nosso gain, nos nossos alvos dentro da operação. E em qual R nós vamos trabalhar dentro do gráfico de Renko. Então a gente vai pegar aqui, um dia tem 8 horas de pregão. A gente vai pegar 8 horas e vai transformar isso para minutos, né? Vai multiplicar por 60 minutos, que vai dar 480 minutos. Esses 480 minutos, nós vamos dividir ele por 10 minutos. Por que 10 minutos? Porque é a base de cálculo que a plataforma usa para calcular ali a prévia do ajuste. Tá? Então, quanto isso, nisso tem alguma dúvida? O porquê de 48 que nós vamos usar aqui, esse como parâmetro? Não. E o porquê os 10 minutos? Porque a plataforma ela utiliza o gráfico de 10 minutos, né, os 10 últimos minutos, para calcular a prévia do ajuste. E essa prévia do ajuste é que vai dar ali, vai servir de norte para a gente ali. Então, e isso tudo nós vamos fazer no gráfico de 10 minutos. Tá? Então, eu vou abrir aqui a minha plataforma e vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz isso. Espera aí. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu já botar um gráfico aqui. Deixa eu compartilhar minhas duas telas com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo as minhas duas telas? Estou. Tá? Beleza. Então você está vendo as duas. Então o que nós vamos fazer? Deixa eu diminuir um pouco isso tudo aqui. Deixa eu ver se o meu mouse me ajuda aqui. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui porque... Então vamos botar aqui 10 minutos. E a gente tem um gráfico de candle. Beleza. Aí a gente abre o
True Range. A gente instala ele e na configuração a gente põe aqui média 48, tá? 48. Aqui pode deixar aritmética mesmo. A gente não precisa, o True Range dá umas linhas, a gente não precisa. A gente precisa é disso aqui, ó, desse valor aqui. Então, vamos lá, deixa eu habilitar aqui, cadê? Gráfico, habilitar a seleção de datas. Depois eu tiro. Então, se a gente vier aqui, deixa eu ver se habilitou. Não. Habilitou. Se a gente ver aqui, a gente tem como média, como volatilidade do ativo, 5,25, tá? Essa é a volatilidade do dólar no dia de hoje. O que eu queria fazer não adiantou, não, eu vou tirar. Então a gente tem 5,25. Então qual é o melhor renko para eu trabalhar dentro e fora da volatilidade? Isso me indica o quê? Que em cada 10 minutos a volatilidade média do dólar é de 5,25. Tá? Então, qual é o melhor R para eu trabalhar? Eu vou pegar 5,25 e vou multiplicar por 2. Por quê? Porque o dólar anda de meio ponto. Então, vou multiplicar 5,25 por 2, vai dar aí 10,50. Então, eu vou trabalhar 10 R's. Tá? Então, 10 R's, eu estou trabalhando fora da volatilidade do dólar. Aí eu venho aqui e ponho 10 R's. Eu tenho movimentos, está vendo? Mais limpos. Eu prefiro trabalhar no 12 R's. 12 R. Porque eu acho que ele fica mais limpo. Mas seria 10 R's. E para eu trabalhar dentro da volatilidade do dólar, eu vou pegar esse 10 R's, né? E vou, aí a gente vai ver aqui, ó. E vou pegar ele e dividir por 3. Tá? Então vamos imaginar que tivesse dado mais e a gente fosse trabalhar com 12 R's. Eu pego aqui o resultado, né? Multipliquei por 2, deu 12 R's. Então eu venho, divido por 3, eu vou trabalhar dentro da volatilidade no 4R. Então você tem um gráfico dentro da volatilidade e um gráfico fora da volatilidade.